Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Hoje vamos estudar Transmigração Progressiva, que se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo 4. Eu sou o Paulo Ramos, trago aqui para vocês uma frase do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 4, a pluralidade das existências, que diz o seguinte: a espiritualidade nos informa isso. Se apenas houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. É bem verdade, né? Se tudo fosse ensinado com plena verdade, muito poucos céticos existiriam no mundo. Aqui está o nosso livro, o Livro dos Espíritos, tradução de José Herculano Pires, da editora LAC, a melhor tradução da codificação espírita. Logo após a vinheta, vamos iniciar os nossos estudos. Kardec pergunta na questão 189, no item 4, Transmigração Progressiva, o seguinte: desde o princípio de sua formação, o espírito goza de plenitude de suas faculdades? A espiritualidade respondeu: não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmo e dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Naquele tempo que a gente vivia nas cavernas, né, nós não tínhamos muito conhecimento de tudo, né? Tínhamos só instintos, basicamente, e depois fomos desenvolvendo as nossas inteligências, as nossas paixões, né? e por aí vai. Na questão 190, qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? Os espíritos responderam: o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. Questão 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam: infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. E Kardec, na questão 191A, complementa a pergunta: as paixões, então, indicam desenvolvimento? Os espíritos responderam: desenvolvimento sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Aqui agora temos um comentário de Allan Kardec que diz o seguinte: a vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, nesta, não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Então, aí Kardec faz esse comentário, né? Continua, mas ele faz esse comentário dizendo: a vida espiritual é igual à nossa. Quando estamos no estado de embrião, nascemos, passamos pela infância, pela juventude, a fase adulta e depois chegamos, né, ao estado da velhice. Mas o espírito não envelhece. Ele teve o início e viveremos por toda a eternidade. Bonito, né? Que ensina a doutrina espírita. Ainda Kardec continua dizendo que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita ao desenvolvimento completo. E o seu progresso realiza-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos, pelas diversas existências, como está no capítulo, né? Pluralidade das existências. Teremos várias encarnações, não só na Terra, mas também em vários mundos, progredindo cada vez mais. E prosseguindo, diz ainda Kardec: a vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira que, na vida humana,
há dias infrutíferos? Na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Na questão 192, pergunta Kardec: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Será? Vamos ver. Os espíritos responderam: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e que nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e menos penosas serão as provas seguintes. Agora, na questão 192A, pergunta Kardec: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, dizem os espíritos. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixo fica sempre no mesmo ponto. É igual ao aluno, né, que fica sendo reprovado na mesma série e não se adianta. É por aí, né? Então é preciso não cair na preguiça e no desleixo, né, para continuarmos a progredir cada vez mais. Na questão 193, pergunta Kardec: pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Os espíritos responderam: em sua posição social, sim, como espírito, não. Por vezes, uma pessoa pode encarnar numa determinada escala social mais alta e depois, numa outra existência, pode vir numa escala social bem humilde, né? Questão 194. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado, ou seja, de uma pessoa intempestiva, uma pessoa raivosa, uma pessoa intolerante? Os espíritos responderam: não, pois ela não pode degenerar, né? Então, a alma de um homem de bem, ele não tem mais esses sentimentos. Então, ele não pode cair num nível inferior. Ele pode dar uma parada, mas não pode retroagir. Agora, na questão 194A, pergunta Kardec: a alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Primeiro arrependimento, depois a expiação e depois ao retorno ao bem. Essa é a lei de Deus. Prosseguindo na questão 195, pergunta Kardec: a possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Os espíritos dizem isso é muito importante. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não coibiria mais, porque a sua razão o repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso, e eis porque tendes na Terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. E agora, na questão 196, diz Kardec: só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal,
segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? E os espíritos responderam: sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. E na questão 196A, finalizando, pergunta Kardec: é o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Os espíritos responderam de forma bem curta: teu espírito é tudo, teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Meus amigos, e se inscrevam no canal, o canal Caminho Espírita está todos os domingos às 19 horas ao vivo aqui no YouTube. Às quintas-feiras nós temos os nossos vídeos com o estudo da doutrina espírita. Se inscrevam. Desejo a todos muita paz.